São Paulo, cidade de 11 milhões de habitantes, 1,3 milhão de prédios e uma média de 285 quilômetros de congestionamento diário. E também, acredite, uma cidade de bairros planejados. Antes de comprar terreno ou casa em São Paulo, trate de conhecer as nossas propriedades situadas nos melhores bairros residenciais desta capital. Tenha presente que a companhia City projetou e construiu todos os bairros modelos dessa admirável metrópole, para cujo progresso coopera incansavelmente há mais de 20 anos com os resultados de sua organização financeira e de seu perfeito emparelhamento técnico. Era assim que a City of São Paulo Improvements and Freehold Land Company, ou simplesmente a CIA City, anunciava seus empreendimentos durante a década de 1940. A empresa surgiu em 1911 da sociedade de um belga com negócios no Brasil, Edouard Fontaine de Lavilliers, e o arquiteto francês Joseph-Antoine Bouvard. Muito bem relacionado com a elite e o poder público paulistano, o urbanista francês recomendou a Lavilliers que comprasse terrenos na zona oeste paulistana, uma extensa planície em direção à qual parecia se encaminhar um dos eixos de ocupações do município. Era também uma região próxima daquela que a elite habitava, o bairro de Gianópolis e o entorno da Avenida Paulista. Eles aplicaram uma enorme quantia de dinheiro para comprá-los e posteriormente conseguiram atrair moradores graças ao modelo de cidade-jardins trazido do Reino Unido. A escritura definitiva de transferência dos imóveis foi assinada em 18 de janeiro de 1912. A CIA City tornava-se oficialmente proprietária de 12.380 metros quadrados, equivalente a 37% do território urbano de São Paulo na época, incluindo o que hoje é o bairro de Alto dos Pinheiros, que ainda guarda as características fundamentais do estilo Garden City: ruas curvas, rotatórias, jardins públicos e praças em diversos pontos do bairro. E é perto de uma dessas praças redondas, a Pan-Americana, que fica a casa do terceiro episódio do Casa de Negócios. Essa mansão, localizada na rua Banibás, local cheio de casas grandes, tem um valor de 7 milhões de reais. Ela tem 3 quartos, 3 banheiros, piscina, cozinha integrada com as salas e área gourmet. São 700 metros quadrados de área construída, ou seja, 10 mil reais por metro quadrado. Bem-vindas e bem-vindos à Casa de Negócios, a websérie da Bloomberg Linha que fala com os principais executivos e empresários da América Latina. A nossa convidada de hoje nasceu nos Estados Unidos, mas eu prometo que essa entrevista não vai ser em inglês, porque ela fala português melhor do que eu. Ela tem passagens pelo Google, pelo Booking.com e hoje é diretora de operações e de marketing para a América Latina do TikTok. Bem-vinda, Kim Farrell. Obrigada por ter aceito o nosso convite, né? Estamos aqui num dia ensolarado de São Paulo e vamos até a casa então? Vamos lá. Kim, como é que você chegou no Brasil? Bom, eu não sei se é sorte ou destino, eu gosto de achar que é um pouquinho dos dois, mas eu nasci e cresci numa das cidades com a maior concentração de brasileiros nos Estados Unidos. Olha só. Então, desde a adolescência, eu descobri uma afinidade com os brasileiros, com a cultura. E aí, quando eu fui para a faculdade, eu decidi estudar um pouquinho mais sobre a América Latina. Eu fiz uns cursos de políticas comparativas, políticas públicas, enfim. Fiz um intercâmbio na Argentina e eu acabei fazendo um intercâmbio no Rio. E aí foi ali que eu me apaixonei e eu decidi construir minha carreira na América Latina, especificamente no Brasil. Estudei português, espanhol e o resto é a história. É a história. Qual ano você chegou aqui no Brasil? Eu cheguei no Brasil a primeira vez em 2013. Eu comecei trabalhando no Google em 2011, lá nos Estados Unidos, mas com o mercado do Brasil, então com o mercado brasileiro. E eu fiquei 2 anos tentando mudar para cá. E aí, depois de 2 anos, eu consegui ser transferida para trabalhar nos projetos da Copa. Então, eu cheguei em novembro de 2013, já com missão de entregar várias campanhas de marketing para a Copa do Mundo. Era para ficar 1 ano, essa era o que estava no contrato, e obviamente eu não fui embora. Aí eu convenci eles de me transferir oficialmente e eu fiquei depois quase uns 6 anos nessa primeira fase no Brasil. Você é uma heavy user de TikTok? Sou. Eu uso todos os dias e por bastante tempo. Sim, sim. Mas antes de entrar na plataforma, assim, você já olhava para redes sociais? Você já tinha se imaginado trabalhando com todos esses conceitos que abordam isso?
Eu sou heavy user da internet, eu diria, desde sempre. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa com curiosidade de experimentar novas plataformas, formatos de conteúdo. Já me aventurei como criadora de conteúdo, né? Tenho minhas próprias contas, aí que eu brinco, né, como criadora. E eu acho que sim, eu acho que o que as plataformas trouxeram era esse poder de se expressar, né, a autenticidade. Eu acho que isso é muito importante, né, no TikTok também. Uma das coisas que mais me atraiu a entrar no TikTok era eu ver essa autenticidade das pessoas, assim, ver a vida real, pessoas reais, assim. Então, eu acho que, assim, sempre tive muito curiosidade, assim, e interesse por isso. Eu acho que também o poder das plataformas de construir a comunidade e construir, através dessas comunidades, a cultura. Então, já tendo experiência com o público brasileiro e estando agora no TikTok, o que você vê aqui no nosso mercado que é um diferencial para a plataforma olhar para o mercado brasileiro? Eu acho que para qualquer empresa de tecnologia, qualquer plataforma de conteúdo, de redes sociais, o Brasil vai ser um dos mercados prioritários. Porque quando a gente olha para o Brasil, primeiro, é um país tamanho de um continente, você está falando de mais de 200 milhões de pessoas, então assim, tem de tudo, né, no Brasil. Eu acho que a segunda coisa é a criatividade dos brasileiros. Não dá para... Eu acredito, assim, não existe um povo mais criativo no mundo do que os brasileiros. Então, quando a gente fala em criatividade, em comunidade, em engajamento, em, assim, pegar as ferramentas e usar de formas diferentes que a gente nunca imaginou, o brasileiro, assim, é o mais criativo, né, de todos. E eu acho que também, quando a gente olha para o público brasileiro, não tem tanta barreira para provar novas tecnologias. Então, são muito abertos, assim, a novos aplicativos, novas funcionalidades, amam, assim, testar. Assim, para mim, é um mercado de early adopters, assim, não tem tanta barreira. Então, para gente, como TikTok, tudo isso é muito, muito, muito interessante para a gente. Kim, como que você se mantém atualizada profissionalmente? Porque eu quero falar um pouco agora sobre a sua carreira. E você sendo né, à frente aí do TikTok, além do TikTok, vamos deixar de lado assim, mas como que você se mantém atualizada? Mas hoje eu diria que minha fonte principal de aprendizagem e informação é o TikTok, tá? Isso não é porque eu trabalho lá. Eu já era usuária heavy user do TikTok antes de entrar, mas eu acho que porque, assim, a gente trabalha muito, a gente estava falando um pouquinho, né, antes, assim, sobre, né, essa coisa de trabalhar tanto. Então, assim, não tem muito tempo, necessariamente, para ficar... Enfim, então eu acho que para mim, assim, eu uso muito TikTok, que tem informações super relevantes e úteis. Eu tenho uma coleção, uma pasta de conteúdos sobre liderança, sobre tecnologia, então eu me mantenho bastante atualizada via o próprio TikTok. Eu amo podcast, eu acho podcasts super... assim, eficientes, porque eu posso estar fazendo 1000 outras coisas e ficar ouvindo podcast. Também eu recebo alguns newsletters por e-mail que me mantenham atualizada, tipo, das notícias do mundo, né? Porque eu acho que às vezes a gente nem sabe o que está acontecendo no mundo. E eu acho que eu gosto muito de consumir conteúdos, pílulas de conteúdo. Então, eu amo TED Talks, eu amo, assim, reportagens breves que eu vejo, assim, no mundo da publicidade ou no mundo de tecnologia. E eu amo também, assim, ir em palestras, esses eventos que falam das grandes tendências, que eu acho que, assim, sempre dá para você pegar alguma coisa e aplicar, né, no seu trabalho. Mas como é que você faz para não se atolar de conteúdos e de coisas que você está consumindo aí no seu dia a dia? Ou você se atola? Eu não sei se eu sou a melhor pessoa para isso, porque assim, eu sou uma daquelas pessoas que tem que colocar limite no uso do celular, né? Porque realmente, assim, eu consumo muito conteúdo. Eu acho que você tem que entender quais são suas fontes que têm um impacto positivo. Então, onde que eu realmente consigo extrair informação útil, que aplique no meu dia a dia, e não consumir conteúdo à toa, né? Eu acho que entrar naquele looping de conteúdo, né, que não tem tanto, né, valor, talvez, assim, para mim. E eu acho que equilibrar com fazer outras coisas fora das telas, né, o máximo possível, né, para, tipo, distrair, relaxar, desligar a cabeça, essas coisas. Sim. Mas eu não tenho ótimas práticas. Eu escolhi a palavra do meu ano, era autocuidado, exatamente para eu tentar ser um pouquinho mais ciente de tanta informação que eu consumo. Sim, mas isso é super interessante, porque eu acho que é o mal da nossa geração, digamos assim, né? A gente se atolar de
de coisas para fazer, de conteúdos para consumir. O que nessa sua palavra aí de autocuidado do ano, quais foram as diferenças, o que se aplicou e que funcionou? Acho que até hoje eu tenho metas no meu celular. Eu baixei um app que literalmente eu fico acompanhando minhas metas. É um pouco pessoal isso, mas funciona para mim, que eu sou muito organizada, competitiva comigo mesma, assim. Acho que ler mais livro e livro de ficção, assim, sair um pouquinho do mundo dos conteúdos relacionados ao trabalho. Então, assim, para mim, ir para outros mundos. Então, assim, eu já li 8 livros esse ano, minha meta era 12, então, assim, estou super bem. Nem no metade do ano a gente tá, então assim, tô indo bem nessa meta. Passar mais tempo no ar livre, acho que assim, mais na natureza, então assim, tenho feito mais planos de viagens na natureza, tempo com meu parceiro na natureza, parques. Eu acabei de ir pra Islândia, que eu falei, gente, eu vou viajar sem laptop para 8 dias, para estar assim, 100% desconectado e vendo mais, né, beleza natural. Então, acho que a gente precisa achar essas oportunidades de realmente conhecer o mundo, né, que a gente vive. Então, assim, livros, tempo na natureza e autocuidado, assim, fazer as coisas que eu sei que nutrem, eu diria, tipo, minha alma. Então, assim, eu amo massagem, eu amo fazer minhas unhas, eu amo essas coisas. Então, assim, dedicar mais tempo para fazer isso. E essa é uma visão diferente, digamos assim, do que a gente tem acostumado a escutar até então, sobre pessoas que estão em altos cargos, que estão em cargos de liderança de grandes empresas, como é o seu caso, né? Como que você vê essa sua abordagem nova, digamos assim, da sua vida pessoal / vida profissional? O que isso te leva a ser mais eficiente? Ou o que isso te leva para o trabalho, olhando para o trabalho, a ser melhor, a performar melhor? Eu acho que, assim, uma das coisas que para mim é muito importante como líder numa empresa e com um time, né, grande que trabalha comigo é ser o exemplo. Tem uma fala do, acho que é John Maxwell, que é a líder sabe o caminho, mostra o caminho e anda no caminho. É um pouquinho isso. Fica mais bonito em inglês, assim. Mas, enfim, é basicamente esse conceito. E eu vi que, às vezes, o que eu estava falando não era o que eu estava vivendo. Então, eu queria ser um líder que é muito humana, que entende que as pessoas têm vida, né, fora do trabalho, ser muito flexível o máximo possível em coisas, mas eu não estava necessariamente vivendo isso eu mesma, né? Assim, o meu time não me viu tirando finais de semana, desconectando, me cuidando, né, de saúde mental, saúde física. Então, para mim, foi muito importante introduzir esses hábitos. E isso é uma outra coisa. Eu acho que quando você começa na carreira, você já começa trabalhando muito e fala, quando eu chegar lá, eu vou ter mais tempo. Aí eu acho aquele equilíbrio, né, de trabalho e vida pessoal. O segredo só piora e você mesmo que tem que parar e olhar e falar assim, eu vou me dedicar a achar. E esse equilíbrio também não existe, tá? Especialmente, assim, acho que para mulheres e para, tipo, mães e pais, por exemplo, assim, mais difícil ainda. Eu não cheguei nessa fase ainda, mas eu vejo o quanto que é importante, assim, eu não só falar para o meu time e criar práticas e uma cultura disso no meu time, mas realmente ser esse exemplo. Não ser a pessoa que está mandando mensagem 3 da manhã, não ser a pessoa que está trabalhando de domingo, não ser essa pessoa que está, assim, disponível 24/7, né, pelo trabalho. Porque, especialmente em empresa de tecnologia e especialmente em empresa que se construiu durante a pandemia, a gente deixou muito claro que é possível trabalhar de qualquer lugar e remoto. Então, criar esses momentos de desconectar foi importante até eu ser um bom líder para o meu time. Eu quero puxar o nosso quadro especial agora da nossa 3ª temporada, que é o Momento Lembrança. E você compartilhou com a gente um objeto que para você é muito importante, que é este troféu aqui. E eu gostaria que você explicasse pra gente o que é esse troféu e o que ele representa na sua história, na história da sua carreira, principalmente dentro do TikTok. Demais. Então, esse é o troféu que a gente deu, o prêmio que a gente deu para todos os vencedores do primeiro TikTok Awards, que foi em 2021, no Brasil. Meu time fez essa para mim e colocaram Fave CMO, que eu achei demais.
Foi muito marcante esse evento e esse projeto em si, porque foi no final de 2021. Então, a gente não tinha saído 100% da pandemia, mas deu para fazer nosso primeiro evento presencial com a nossa comunidade de criadores de conteúdo. E sentir a nossa comunidade na vida real, criar esse momento para eles, de juntar todos num evento e reconhecer o que eles tinham feito e continuam fazendo para o público brasileiro, para nossa plataforma, seu impacto nas tendências, né, na cultura, né, do país, né, e do mundo, foi muito especial. Então a gente conseguiu reconhecer, a gente conseguiu celebrar, e foi um dos primeiros momentos que eu consegui juntar com o meu time e a gente ter esse momento com as pessoas que estavam construindo isso na distância remota. Então foi muito especial. Tem espaço para qualquer um se tornar um criador de conteúdo e ter uma base de seguidores, ter fãs? Sem sombra de dúvida, sim. Eu acho que o que é muito legal do TikTok é o quanto que o TikTok baixou as barreiras de se expressar e a criatividade. Antes você precisava necessariamente de sei lá quantos aplicativos, talvez uma equipe, era muito oneroso o processo de criação de conteúdo. E o TikTok já vem com tudo dentro, assim, dá para você construir toda a sua presença, todos os seus conteúdos, toda a sua comunidade simplesmente com o aplicativo do TikTok. E muitos dos nossos criadores de conteúdo começaram com conteúdos muito espontâneos, muito autênticas. Então, isso eu acho que a primeira coisa é baixar essas barreiras da criatividade, abrir, democratizar o acesso ao criação de conteúdo. Eu acho que a segunda coisa do TikTok é conteúdo em primeiro lugar. Quando você abre o TikTok no seu For You, é conteúdo. Não é necessariamente quem você segue, é conteúdo para você. Então, isso também, também democratizou o acesso a audiências, ao público, né? Então, assim, não era sobre construir necessariamente número de seguidor, era construir conteúdo que engajava mais pessoas. E aí, via plataforma, você vai descobrindo novas audiências. Então, eu acho que, assim, essa habilidade de democratizar a criatividade e democratizar o acesso às audiências fez que muitas pessoas que tinham essa vontade, esse talento, esse ponto de vista para trazer, achou uma plataforma para isso. Uhum. Falando um pouco sobre concorrência, como que vocês olham para os outros players desse mercado e o que coloca o TikTok como, você diria, diferente do que a gente tem no mercado? Eu acho que sim. A gente olha muito para tecnologia como um todo. A gente precisa se manter atualizada e entender o que nossos usuários e nosso público mais quer. Nosso principal foco é isso. Não estamos olhando para concorrência direta. A gente está muito mais falando, entendendo o nosso público, entendendo nossos usuários, entendendo o que a gente pode fazer para trazer uma experiência melhor para eles. Então, por exemplo, quando o TikTok começou, tinha um formato de conteúdo, que era vídeos curtos, no vertical. Agora, você pode fazer vídeo até 10 minutos, a gente tem live, então você consegue construir. A gente tem criadores de conteúdo que só fazem ao vivo, só fazem live. Incrível, você pode fazer carrossel de foto. Então eu acho que a gente foi adaptando e entendendo o que o público mais queria. Esse é um exemplo, de como vocês estão ajudando, como vocês incentivam a monetização desse conteúdo, mas qual é a preocupação de vocês para que os criadores de conteúdo também ganhem o retorno deles através da plataforma? A gente quer muito ajudar nossos criadores de conteúdo a atingir suas metas pessoais, seja em construção de uma nova carreira, uma outra fonte de renda, seja, explorar novas carreiras em outras indústrias. E a gente vê isso muito no impacto e no sucesso de vários criadores de conteúdo que hoje, tem tido muitas oportunidades fora da nossa plataforma. Então, a gente fica muito feliz em encorajar e apoiar o sucesso dos nossos criadores de conteúdo. Acho que dentro da plataforma, a gente tem algumas ferramentas para ajudar nisso. Por exemplo, a gente tem um marketplace de criadores que conecta os criadores com marcas, com empresas que têm interesse em criar conteúdo
para suas campanhas com criadores de conteúdo. Então a gente faz esse match, a gente faz essa ponte, que é muito legal. Então essa pode ter um impacto direto, né, nos criadores de conteúdo. E, por exemplo, no final do ano passado a gente lançou um programa que é para monetização de conteúdo para criadores, que chama TikTok Programa Criativo Beta, que monetiza vídeos acima de 1 minuto para creators que têm mais de 10 mil seguidores. Então, assim, isso também incentiva muito na produção de conteúdo na plataforma. Além de algumas outras ferramentas, assim, e dashboards, enfim, que a gente fornece para eles, para ajudar eles a entender melhor sua audiência, para usar isso para seus outros, né, oportunidades. Qual que é o público demográfico do TikTok? São adolescentes? São pessoas mais velhas? Qual que é o público médio? Boa. Eu amo essa pergunta porque eu acho que, né, a gente sabe um pouquinho a percepção, né, talvez que o TikTok tinha nesses últimos anos. E eu posso afirmar que hoje, realmente, a gente tem de tudo. A gente tem de todas as idades, todas as regiões, todas as crenças, raças, orientações sexuais, assim. Então, assim, a gente conta com um público muito diverso, muito amplo no Brasil. E, na verdade, a maioria dos nossos usuários no Brasil são em cima dos 25 anos. Então, realmente, a gente tem visto que nosso público tem expandido para agora ter um pouquinho de tudo. Kim, eu queria entrar numa questão super importante quando a gente fala de TikTok, que é segurança, em todos os seus termos, todas as suas abordagens. Segurança é a nossa maior prioridade e preocupação como TikTok, como plataforma. Então, a gente quer criar o lugar e manter o lugar mais seguro e inclusivo para todos os nossos usuários, mas especialmente os adolescentes de 13 a 18 anos. Como que você falou, TikTok é uma plataforma para pessoas acima dos 13 anos e a gente até tem um processo de verificação de idade que a gente chama sistema de verificação neutro, para a gente detectar e identificar quando a pessoa tem menos de 13 anos, até para a gente ajudar a manter o lugar, né, mais seguro. Mas para os usuários de 13 a 18 anos, a gente tem várias parcerias com organizações não governamentais, como o SaferNet e Instituto de Me Cuida, para ajudar a gente nessas políticas, para a gente entender quais são as boas práticas, para a gente construir realmente uma plataforma mais segura. E a gente já lançou várias ferramentas para ajudar nisso também. Então, a gente tem o guia para os pais irresponsáveis, que explica todas as ferramentas de segurança da plataforma para adolescentes. Então, especificamente para os pais e os responsáveis entenderem melhor como funciona nossa plataforma, como funciona a moderação de conteúdo. Inclusive, dentro disso, eles podem entender mais sobre ferramentas específicas. Perfeito, Kim. Você acha que o TikTok tem a resposta para não acontecer um fenômeno aí que a gente viu nos últimos anos de Orkut, Facebook, Snapchat? Você acha que o TikTok veio para ficar? Eu espero que sim, né? Kim, eu espero muito que sim, porque senão vou ter que achar outro emprego. Não, eu acho que sim, o TikTok para mim foi muito especial. Quando eu vi o TikTok pela primeira vez, eu comecei a entender como plataforma, eu baixei como usuária e eu comecei a usar, assim, bem no final de 2019. Eu falei, tem uma coisa diferente aqui. Tem. E o que tem? Essa autenticidade, essa conexão, essa comunidade que existe no TikTok, que eu acho que, assim, eu aposto muito nessa importância ao longo dos anos. Eu acho que as pessoas buscam conexão, buscam pertencimento, buscam lugar para se expressar e abrir suas paixões, seus interesses. Assim, eu amo quando a pessoa fala assim, nossa, o TikTok me fez descobrir que eu gosto disso, ou eu sou muito fã disso, ou nossa, eu nunca me imaginei sendo fã desse conteúdo, mas o meu For You é só esse tipo de conteúdo. Que legal isso! Que legal que isso está ajudando o criador de conteúdo, que está conseguindo criar, né, seu conteúdo, e a pessoa, né, vendo, que está conseguindo se descobrir mais, assim, se informar, aprender, evoluir como pessoa. Então, assim, eu acho que, assim, junto com a evolução da tecnologia, que a gente está sempre focada em melhorar nossa plataforma, melhorar nossas ferramentas, eu acho que se a gente consegue continuar nisso, com isso como base, eu espero que o TikTok continue nessa direção. Muito obrigada pela entrevista, pela conversa. Desejo muito sucesso aí a você, a sua carreira e ao TikTok. Muito obrigada pelo convite. Adorei a conversa e eu estou pronto para as próximas.